Ler a palavra de Deus, sem demora, Mateus capítulo 22. Um texto já, bem conhecido dos irmãos, mas que tem ensinos importantíssimos, para nossas vidas, para a vida do ser humano. Ele narra esse texto, Mateus 22, de 1 a 14. Ele narra a história do homem, a história da humanidade, o plano de Deus e qual é o destino daqueles que não dão crédito à palavra de Deus. Eu tenho certeza que você que está aqui nesta noite, e você que nos está assistindo, pelo YouTube, teme ao Senhor, de alguma maneira, mas talvez não da maneira correta. E esse texto vai mostrar que o Senhor é bom, e a sua misericórdia é infinita, e o seu amor é grandioso em perdoar. Vejam bem, do versículo 1 ao versículo 14, Mateus 22. A chamada parábola das bodas, ou tem outros textos com outro título, mas esse é o texto que nós vamos ler. Lucas também narra essa parábola. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado, com vestido de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Grande é o Senhor, maravilhosas são as tuas obras. Obrigado pelo teu Filho Jesus, que nos livra da ira vindoura, que nos deu a vida eterna. Louvado seja o teu nome. Abençoa essa palavra, fala aos corações que estão aqui esta noite. Que todos que estão aqui sejam escolhidos, separados para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lendo o texto, você tira algumas conclusões. Mas para a gente ter uma ideia melhor do que Jesus estava falando aqui, apesar de que em Mateus também tem Lucas também tem uma outra versão desse fato, dessa parábola, nós vamos separar aqui. Primeiro vamos fazer um prefácio aqui do que significa alguns
personagens e alguns títulos que foram dados aqui. A princípio, os convidados, né, eram pessoas que estavam direcionadas como a gente vai fazer um casamento. É comum que a gente convide todos os familiares, né? Os parentes, mas todos aqueles que fazem parte da sua família, os amigos mais próximos. E mais ou menos o tema aqui, né, ele busca trazer essa visão. Havia um grupo determinado de pessoas que foram chamadas. Vocês veem aqui que o texto depois ele mostra que não era para todo mundo, era para um grupo. Só que o grupo não aceitou. O que a gente entende aqui? Em primeiro lugar, ele compara essa festa de casamento, era um rei. Ó, primeiro que ele compara essa festa assim, ó, o reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então ele está querendo dizer aqui, ele falou todo esse texto para falar do reino dos céus. Na vida, irmãos, a gente faz muitas escolhas. Quase tudo que nós fazemos são escolhas. A gente escolhe acordar, ir trabalhar, a gente escolhe estudar, a gente escolhe casar, com quem casar, né? Onde morar. E a maioria das nossas escolhas, elas visam o nosso bem-estar, né? Ninguém escolhe o mal. Então, pensa bem, o convite aqui, ele compara essa festa ao reino dos céus, como se fosse assim, o reino dos céus é semelhante às bodas de casamento do filho de um rei. Um convite que, segundo alguns, né, estudiosos, naqueles dias, ser convidado pelo rei e não comparecer ou não aceitar o convite era uma desonra. Imagine, cada um de nós aqui recebe uma carta da presidência da República, né? Não que seja algo tão importante, mas para fazer parte de uma cerimônia lá no palácio, eu mesmo não iria, mas é algo honroso, né? Não é todo mundo que recebe um convite desse. É algo especial. E Jesus faz aqui a comparação a esse convite do rei ao reino dos céus. Vamos entender aqui alguns personagens. Os convidados aqui, nesta parábola, eram judeus. Os servos, os profetas, os pastores, né, os pregadores, seriam os servos que o rei enviou, né, para chamar os convidados para fazer parte dessas bodas do filho do rei, que era Jesus, que é Jesus, né? O rei é Deus. E os grupos, né, são as pessoas aqui convidadas. Vamos ver aqui o primeiro grupo. No versículo 3, enviou, né, os seus servos a chamar os convidados e estes não quiseram. Indiferentes, fizeram pouco caso e não quiseram ir. Em Lucas, no capítulo... Lucas também narra essa mesma parábola e ele diz que essas pessoas começam, não, eu tenho algumas coisas para fazer e não posso ir. Fez pouco caso do convite do rei, né, e não foram. O segundo grupo, ele mandou, né, no versículo 4 e 5, depois enviou outros servos dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Olha, irmãos, o rei primeiro convidou, vem para o casamento. Aí a galera... Aí ele falou, olha só,
foi feita uma grande festa. Foi gasto uma fortuna. Não é qualquer festa. Não vai ter lá um punhadinho de salgadinhos, cachorro quente, não. Tem cevados, eu já matei, bois cevados, mortos, um grande evento. Um jantar maravilhoso já está preparado. O que eles disseram? Não, olha só. Não fazendo caso, versículo 5. Foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Não foram. E o terceiro grupo, o rei novamente enviou novos servos. Esse grupo era radical. Pessoas cruéis e inimigas provavelmente do rei, mataram e ultrajaram os servos, para que não mandasse outros, e que demonstrando a sua revolta e indignação com aquela festa. Irmãos, nesse momento o rei toma uma decisão. Olha, mandou exércitos e matou todos aqueles homens homicidas, incendiou as suas casas e a sua cidade. Eu queria perguntar para você, em relação aqui ao convite, que é feito aqui, qual é, a sua escolha, de qual grupo você faz parte? Eu entendo que todo domingo se prega o Evangelho, e aqui o Jesus compara ao reino dos céus. Todo domingo você é convidado a fazer parte desse reino. Jesus contou essa história para que eles entendessem isso. Olha, há muito tempo vocês estão sendo convidados. Primeiro vieram os servos, vocês disseram não. Aí o rei disse, está tudo pronto, não precisa levar nada. É só vir à festa. Não quiseram. E por fim vocês ainda mataram aqueles que vieram convidar. Tudo isso narra a história de Israel. Israel, desde o princípio, Deus tem convidado eles a um relacionamento com Ele. Um relacionamento de proximidade, de fidelidade, de justiça, de amor, de santidade. E eles simplesmente, o que eles fizeram? Primeiro, não aceitaram. Depois disseram que tinham muito mais o que fazer, coisa melhor para fazer. E por fim acabaram matando. A história de Israel é exatamente essa. Muitos profetas foram mortos, muitos pregadores foram mortos por tentarem trazer o povo à presença de Deus, ao reino dos céus. Nos dias de hoje, irmãos, as nossas escolhas não são diferentes. Você está aqui, você que está nos assistindo, quem você tem escolhido? De qual grupo você faz parte? Dos que aceitaram o convite, porque depois o rei, ele estabeleceu um critério. Olha, já que vocês não querem, a festa não vai ficar vazia, não. Chama todo mundo. Olha, os convites eram para um grupo. Esse grupo não eram dignos, não se achavam dignos de fazer parte da festa. O rei falou, então agora é todo mundo que achar. Lucas diz que passem pelas ruas, pelos valados, pelos becos, quem tiver arrasta e traz para a festa. E assim diz que a casa se encheu e a festa foi grande. O Evangelho, irmãos, é o convite. O Evangelho é o convite que Jesus está trazendo aqui nessa parábola. Tem sido anunciado por eras e eras, séculos e mais séculos. Jesus Cristo é o Salvador. Creia nele e terás a vida eterna. Pensa nisso. Esse é o convite para você entrar nas bodas. Jesus é o noivo.
a igreja é a noiva. E bodas, né, para quem não sabe, é casamento, né? O casamento, talvez os mais jovens, né, não conheçam esses termos. Bodas são o casamento, uma celebração de um casamento. E as bodas do Cordeiro, que também é um título desse texto, vai acontecer em breve. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Mas há quanto tempo têm sido enviados servos para convidar você, anunciando esse grande dia, em que o Senhor voltará para reunir e casar-se com a sua igreja, né? Seria unir-se à sua igreja e se tornarmos um povo escolhido e separado para sempre com o Senhor. Esse evangelho tem sido pregado. E de qual grupo você faz parte? O grupo que está indiferente? Não, isso aí é... Depois eu penso nisso. Agora não interessa. Ou o grupo que, não, eu estou ocupado, tem muita coisa para viver, muita coisa para fazer. Ou o grupo que odeia, né? Se você olhar andar por isso, tem gente que odeia a igreja, que quer acabar com a igreja, destruir a igreja. Incomoda a eles o fato de você ser um cristão. Existem essas pessoas. O rei, sabendo disso, ele determinou agora que todos os convidados deveriam estar trajados. Eu achei muito interessante a postura, que o texto só revela esse novo traje, depois que aconteceram todas essas coisas, o rei revela que existe um traje. Poxa, ninguém vai a um casamento de roupa de praia, né? A pessoa normalmente se veste adequadamente. Hoje em dia nem tanto, né? Mas há uns tempos atrás, né, as pessoas tinham um tipo de vestimenta para frequentar uma cerimônia de casamento. Ninguém ia com qualquer roupa. Sempre havia uma preparação, roupas de casamento, né? Somente de bodas. O rei, ele agora, para estar na festa, vejam, o convite ao evangelho. E o que significa essa veste que ele fala aqui? Olha, quando ele entrou na festa e foi olhar, havia ali uma pessoa que não estava trajado com vestido de núpcias. Aí você vai me perguntar assim, mas que vestido de núpcias é esse? O vestido de núpcias, irmãos, é um texto que a gente vai ler, que você vai entender o que significa. Em João capítulo 3, né, é o traje. O traje para que você possa fazer parte dessa festa. João 3. Acompanhe aí. Versículo 3. Jesus conversando com Nicodemos, um chefe dos fariseus lá, né? Um homem mestre, conhecedor da lei, e fazia parte, né, da liderança da religião judaica da época. Foi até Jesus, e Jesus disse para ele o seguinte, verso 3, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E mais, versículo 5, Jesus respondeu, Nicodemos perguntou, mas como pode um homem sendo velho, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito,
necessário vos é nascer de novo. Esse é o traje. Só vai estar lá quem nasceu de novo. Como diz lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, esse é o traje. Só vai estar lá quem é nascido de novo, quem é nova criatura. Então vocês veem que o texto ele é repleto de ensinos que estão por todo o Novo Testamento. Tudo que Jesus fala aqui desse evento, né? Ó, você viu os convidados, você viu os grupos de pessoas, a reação do rei. E agora, irmãos? A festa vai acontecer? Você crê nisso? Essas bodas vão acontecer? Eu creio. Creio que elas vão acontecer. E será algo assim extraordinário. Quer ver? Abre em Apocalipse 19. Apocalipse 19, que é o fechamento, né, da Escritura, último livro da Bíblia. O capítulo 19 em diante, ele começa a falar, né, da instauração, né, do que será o reino dos céus, que Jesus diz ali, que ele compara o reino dos céus a essa festa que o rei ia dar do casamento do seu filho. Ó, versículo 6, vamos ler do 6. Ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E João, né, estremeceu quando ele ouviu isso. Irmãos, você está sendo convidado, amigo que está aqui, para esse dia, para essa grande celebração, a ceia das bodas do Cordeiro. Você está preparado? Aí você diz: mas quando vai ser isso? Quando acontecerá? Vou te dizer. Pode ser hoje, com a volta de Jesus, e pode ser hoje, com a sua ida, para encontrar o juízo de Deus. Porque quem garante o dia de amanhã? Eu? Você? Garante o dia que amanhã você abre os olhos e levanta? Eu não garanto nem o meu, que dirá o seu dia de amanhã. Então, meu amigo, meu amado irmão, se você faz parte desse povo que aceitou o convite, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos de glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Você faz parte desse povo que vai estar no casamento? As bodas do Cordeiro? Você já se aprontou? Você já está preparado, aguardando o noivo? Lembram da parábola das virgens? Eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E elas tinham que aguardar o noivo. E o azeite acabou. As prudentes tinham azeite suficiente até o noivo voltar. E as loucas
Não tinham. Quando saíram para buscar, o noivo veio e ficaram para trás. Aqui está sendo lançado para você hoje, com esta parábola, este convite. O Senhor te convida, todos são convidados. Naquela época os convidados eram um grupo, o grupo não quis, o rei ampliou esse convite. Veio para o que era seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então o evangelho, irmãos, é para todos. É a roupa que o convite que você precisa é o evangelho. Como é que a gente aceita o convite? Arrependei-vos e convertei-vos. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Esse é o convite. A vestimenta é nascer de novo. Nascer da palavra, nascer do Espírito. Não é frequentar a igreja. É bom frequentar a igreja? É muito bom. É bom vir aqui ouvir a palavra de Deus? É muito importante. Mas é importante você crer e entregar-se ao Senhor Jesus Cristo. É importante você aceitar esse convite. Todo domingo você é chamado, eu tenho certeza. Todo domingo você é convidado. Vem. Quer ver um texto muito interessante? Apocalipse 22, 17. O esposo, né? O espírito e a noiva, e a esposa, né? Ó, 22, 17. Esse texto é incrível. Ó, no 12 começa assim, ó. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pela porta. Aí o 17 diz assim: e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O rei está te convidando para o casamento do seu filho. Volta aí, Mateus 22. Qual é a sua escolha? Qual vai ser a sua decisão? Talvez seja assim, mas será que eu não tenho um tempinho? Será que não dá para esperar um pouco? Olha o que diz o texto. Vinde a mim, capítulo Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite do Senhor Jesus para você nesta noite. Tem um texto também em João, no capítulo 3. Tudo isso, meu irmão, meu amigo, é com o único propósito de mostrar para você que haverá esse dia. O Senhor Jesus Cristo está voltando. O mundo não está nem aí, não estão nem preocupados nem um pouco com isso. E naquele dia será terrível. Será maravilhoso para alguns e terrível para outros. Esses que perseguiram, esses que fizeram pouco caso, esses que não querem, estão indiferentes, não estão nem aí, chorarão, porque o texto diz que ali haverá pranto e ranger
de dentes. Quer ver? São textos que, assim, as pessoas não gostam, mas que são, né, os textos que fazem a gente entender a preciosidade que é o Evangelho, a grandiosidade que é a salvação que Cristo oferece a todo aquele que nele crê. Pode parecer, irmãos, é incrível. A gente compara aí, né, grandes eventos que têm gastos enormes com som, luzes, e fazem um mega show, mas nada se compara ao que Deus preparou para nós, através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Nada se compara ao dia em que o Senhor voltar e levar a sua noiva. Nada se compara. Naquele dia, o dinheiro não vai ter valor, a fama, a riqueza e toda a soberba e ganância dos homens não servirá de nada. Poder nenhum lhes te livrará da mão da justiça de Deus. Mas aqueles que creram e esperaram no Senhor se regozijarão e se alegrarão com Ele. Quero te convidar nesta noite a fazer parte desse povo, a não agir como aquelas pessoas que até hoje são indiferentes, fazem pouco caso, ou se ocupam com tantas coisas, ou até mesmo odeiam. Com certeza você não odeia. Você está aqui ou você está assistindo, você não faz parte do último grupo que odeia, ao ponto de querer matar aqueles que anunciam o Evangelho. Mas não seja indiferente. E nem faça pouco caso, achando que o dia de amanhã te pertence. Como disse o Senhor, o dia de amanhã não nos pertence. Creia hoje, entregue a sua vida hoje, para que você possa estar lá na festa. No Mateus 22, olha, eu fiquei olhando aquilo ali e pensando, imagine você, o Senhor reunido com todas as gerações, em todas as épocas, toda a igreja, todos os seus servos, e diz que o rei entrando para ver os convidados. Imagina você lá. Em outro texto, o Senhor Jesus diz que muitos ficarão de fora. Aquele texto de Apocalipse nós vimos, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, entre outros. Aí eu te pergunto, qual é a sua escolha? Você vai estar na festa com as vestes nupciais ou você vai estar de fora? Ele fala que havia um homem que ficou mudo e foi lançado nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso aqui você pode aplicar da seguinte maneira: a igreja, como igreja da terra, né? Aqui, todos são chamados, todos são convidados. A questão é, todos são escolhidos? Todos estão com as vestes nupciais? Cada um avalia o seu próprio coração. Você é ou não é um convidado para esse grande dia? Você está com as vestes nupciais? Você nasceu de novo? Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador? Ou você somente está aqui? Porque aqui, irmãos, fica claro assim, ó, o Senhor vai vir, está todo mundo reunido. E aqueles que estão preparados o encontrarão, mas nem todos. É um alerta para nós. Somos do Senhor ou não? Fazemos parte do seu povo
ou não? Estamos no meio do seu povo, mas não somos do seu povo. Somos joio ou somos trigo? Jesus, quando fala da parábola do joio, né, ele ensina que para a gente não arrancar o joio, porque ele é muito parecido com o trigo. Então não cabe a nós julgar quem entrará e quem não entrará no reino dos céus, mas cabe a nós nos avaliar. Que tipo de pessoas nós temos sido? Os que aceitaram verdadeiramente o convite ou os que estão indiferentes? Os que fazem realmente parte das bodas, são convidados, estão com as trajes ou simplesmente só estão frequentando? Porque esse dia vai chegar. Como diz Apocalipse, em breve, a festa será e muitos ficarão de fora. Olha o capítulo 21 de Apocalipse. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, ou a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são fiéis, são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, indiferentes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e os idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Que Deus nos abençoe e nos dê mais uma oportunidade de estar aqui na sua casa adorando, e que você, que está aqui hoje, que ainda não aceitou esse convite, possa aceitá-lo. O Senhor te chama para uma nova vida, uma vida na presença dEle, uma vida que anda com o Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Isso é o Evangelho. Estamos perdidos sem salvação. Jesus veio, morreu, para que tivéssemos acesso. E o convite está sendo lançado. Você crê? Você quer? Creia no Senhor, enquanto você pode. E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Mais algum anúncio, irmão? Depois estaremos encerrando. Grandioso Deus, eterno Pai, a Ti seja a honra, a glória e todo o louvor. Te bendizemos, Senhor, porque as Tuas obras são maravilhosíssimas. Obrigado, Senhor, por essa tão grande salvação. Obrigado porque o Senhor nos convidou para as bodas do Seu Filho. Obrigado, Senhor, porque é Tua a obra da salvação. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui esta noite, que possa entregar a sua vida e crer no Senhor ainda hoje.
Fala aos corações, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Dá-nos uma semana na tua presença, livra-nos do mal, ajuda-nos, Senhor, a te louvar e bendizer por onde passarmos. Perdoa as nossas ofensas e os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa o teu povo aqui. Esteja com cada um, para a honra e glória do Senhor. Amém.